Aí eu teria atraído um monte de situações negativas. Não, eu não estava bem eu comigo. Aí é diferente, mas eu não estava atraindo situações ruins. Então esse que é o perigo da crença é esse. Né? Você começar a atrair situações ruins. Se eu acreditasse nisso, com certeza eu ia materializar situações negativas. Né? Mas graças a Deus, me libertei disso. Voltei a ser eu, pronto, tá tudo certo. Né? Mas voltando aqui a falar das nossas partes. Né? Então a gente é pequenininho, vai crescendo, vai adquirindo as crenças. E essas partes, conforme a gente vai acreditando, elas vão surgindo na nossa vida. Como se fossem realmente personagens, personalidades. Né? Dependendo da filosofia e do estudo, uns vão falar que é sombra. Gasparetto dava o nome de amebas. Né? O vídeo dele é fantástico, Bárbara em aula, eu vou passar para vocês, que é muito legal. Tem gente que chama de... Dentro da apometria tem uma parte de estudo que chama-se níveis e subníveis ou subpersonalidades. Partes paradas no tempo. Porque a gente traz elas também de outras vidas, tá? Não é só nessa vida. A história das vidas passadas. Porque elas são estruturas mentais. Tudo que eu acredito, mesmo na outra vida, continua armazenado no meu mental, não continua? Quando eu reencarno, meu mental ele está adormecido, eu não vou lembrar, mas as minhas crenças estão em mim. E elas vão disparar como gatilhos toda vez que eu acionar aquilo. Ou eu tentar ir contra, ela vai falar, não! Que é aquela brincadeira que eu falo do chinelo. Né? Se você acreditar que se você vê um chinelo virado, sua mãe vai morrer, sua mãe já pode até ter morrido, mas toda vez que você vai ver um chinelo virado, você vai correr para desvirar o raio do chinelo. Porque você tem aquela sensação de, ai meu Deus. Você não tenha mais a mãe. Ela realmente tenha falecido. Mas você vê o chinelo, você corre para desvirar para sua mãe não morrer. Você escuta aquela voz. E essa voz que a gente escuta é que é essa parte. Elas vão se formando, elas vão se moldando na nossa aura. Tá? Elas ficam ao redor da gente como se fossem satélites, que são estruturas mentais. Elas não estão interno, elas estão no campo mental. A gente tem a aura, como eu sempre falo, né? Tem o campo mental, emocional, elas estão no campo mental. E quando elas se formam, né? Quando elas vão interagindo com a gente, é como se elas formassem uma forma realmente ao nosso redor na aura. Dependendo da intensidade desta parte, tem pessoas que veem e acham que é um espírito que está acoplado a você. E você vai alimentando isso, vai ficando tão forte que parece um espírito, mas não é. É uma estrutura mental que você criou e que você alimenta. Pior se começar a brigar, né? Mas a gente briga com elas o tempo todo. E ela briga com você, porque ela quer te mandar. Ela quer mandar em você. E aí, gente, como é que a gente vai alimentando essa parte? Né? Por exemplo, quando a gente fala... Você vai criando um padrão. Né? A gente não fala assim... Ai, tem uma parte minha que é tão corajosa. Ai, tem uma parte minha que é tão medrosa. Ai, tem uma parte minha que é birrenta. Não é? Mas a gente fala que é uma parte, por quê? Porque a gente não age assim o tempo inteiro. São em situações. Então por isso que a gente fala que é uma parte. Ainda bem, né? Né? Mas quando você vai afirmando, você vai criando o padrão. Você está alimentando isso. E toda vez que ela lança um comando em você e você seguir o comando, você está dando força para ela crescer. Você não se dá conta que é ela que está no comando e não você. Existem as partes negativas que nos limitam, que nos impedem, e tem as partes positivas. Né? A gente vai falar das duas, mas hoje eu estou explicando para vocês como é que elas são criadas, como é que elas interagem. Na próxima palestra eu vou fazer a descrição, por exemplo, das mais conhecidas que nós temos, que elas funcionam em pares. Tá? Mas hoje a gente vai explicar um pouquinho melhor como é que elas vão funcionar com a gente. Né? E aí, o que eu quero dizer, né? Que de acordo com as situações que a gente vive, com as situações emocionais, essas partes elas vão surgindo
Porque ela tem uma intenção positiva de nos ajudar. Naquele momento, naquela situação, ela é necessária. Por exemplo, se você vai passar uma situação de perigo, você precisa realmente de coragem. Então surge esta parte corajosa para que você consiga passar naquele momento. Ou o que vai acontecer? Se você tiver a parte medrosa, é ela que vai aparecer. Porque ela quer te proteger. Ela não quer que você corra perigo. Certo? Só que se você não tomar consciência, essa parte medrosa, se ela for crescendo e você for alimentando, se ela for crescendo e você vai alimentando, você não sai mais de casa. Exatamente. Aí começam as doenças, as síndromes. Entendi. Aí começam as síndromes. Antes de você perguntar, ela respondeu. Né? Então, qual que é a grande sacada? É a gente começar a perceber, por isso que eu falo, observa o sentimento, observa o pensamento. E aí você começa a conversar, isso é meu? Ou é externo? Isso realmente vem de mim? Ou não vem? Então, nem tudo é espiritual. Óbvio que não. Muita coisa é criação nossa, é da nossa cabeça. A mente mente. Com certeza. A mente mente. E a gente tem que saber disso, tem que ter o discernimento disso. Porque o ego, ele é o grande comandante dessas partes. Quando você vai fazer um estudo psicológico, que você vai entrar lá naquela parte bem profunda de id, ego e superego, aí você vê como é que é esse comando, como é que tudo funciona. Né? É bem profundo o estudo. Mas é ele que comanda tudo isso. Por isso que espiritualmente a gente fala que uma das funções nossas é superar o ego. Que isso é que é evoluir. E quando a gente deixa de alimentar o ego, a gente evoluir e vou ascensionar. Entendeu? Essa é a nossa função. Uma das, né? Tá? Então, quando a gente deixa de alimentar, por exemplo, a gente toma consciência que a gente toma uma parte que é negativa, que está prejudicando a nossa vida. E você deixa de prestar atenção nela e começa a prestar atenção naquilo que realmente é importante para você, aquilo que você quer, você deixa de ser comandado, porque você não vai brigar, porque se você brigar, ela vai se fortalecer. Se você tentar ir contra, quanto mais força você faz, pior é. Mais ela cresce. Você está fazendo força, você está dando alimento. Então é não dar importância, o desprezo é a melhor coisa. Estranho, né? Você dá desprezo pra você? Não, você vai dar desprezo pra esta parte. Você não fala que é uma parte? Então você vai deixar de alimentar essa parte. Você não vai mais dar atenção a ela. Você vai fazer aquilo que você quer. Não, eu estou no comando. Eu sou o dono de mim. Eu quero. É assim que é bom para mim. Desde que a sua decisão seja saudável, positiva e não prejudique nem a si e nem aos outros.